Olá, galera do Terceirão, tudo tranquilo? Como é que vocês estão nesse período de isolamento social? Espero que vocês estejam cuidando muito bem de suas respectivas famílias. Bem, porque eu estou cuidando da minha, tá certo? Estou aqui com minha esposa, com meus filhos aqui em Una. Estamos nos resguardando e esperando em Deus que a situação se resolva o mais rápido possível. Mas chega de churumelas, vamos logo para o primeiro assunto. Do ponto onde nós paramos, agora vamos para um novo assunto que é justamente método e verdade de acordo com Francis Bacon. Vamos começar a nossa aula de filosofia de hoje. E nesse momento nós temos algumas perguntas para fazer. Por exemplo, por que você tem que estudar filosofia se você não quer ser filósofo? Já parou para pensar nisso? Por que nós temos que estudar filosofia? Para que eu preciso de filosofia se eu não quero ser filósofo? Ou, você parou para ficar se perguntando para que você precisa estudar matemática? Porque tem que aprender aquele negócio de menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a? Porque eu tenho que aprender aquela coisa de equação do segundo grau, equação do primeiro grau. Qual é a necessidade? Que serventia tem essa birosca? Estão lembrados que eu sempre falei em sala de aula que matemática é um troço que surgiu depois que Adão pecou. E eu também, na parte de humanos, já fiquei me perguntando por que precisamos da matemática. E talvez você possa estar se perguntando, para que eu preciso da filosofia? Ou, por exemplo, por que eu preciso de biologia? Que Claudinha não nos ouça. Qual o objetivo de estudar a biologia? Talvez você já tenha feito esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. Porque, para mim e para você, só vale a pena estudar, ou pelo menos nós entendemos que vale a pena estudar, aquilo que nos traz sentido, aquilo que nós podemos observar a utilidade ou a validade, a praticidade. Assim, nós queremos entender, para um médico, estudar biologia é importante porque diversos conhecimentos ou diversos princípios da área biológica são necessários para o exercício da medicina. Para quem é historiador, por exemplo, como eu, a história ela é de fundamental importância, história e geografia, porque diversos elementos que eu encontro nesses dois campos do saber são fundamentais para o exercício da minha profissão. Então, geralmente, aquilo que nós encontramos, sentido, razão, motivo para, é que nos impulsiona a fazer a investigação. Quando nós nos debruçamos com coisas que nós não conseguimos encontrar uma aplicabilidade, nós temos a tendência de colocar um pouco de lado. E é justamente isso que o filósofo de hoje, Francis Bacon, vai estar nos falando nessa aula. Falando a respeito da questão da aplicabilidade das coisas. E isso fez com que Francis Bacon ele criticasse um grupo de filósofos da época do período da Idade Média, chamados escolásticos. Os escolásticos, eles se debruçavam, eles consideravam de que a ciência existia para justificar a existência de Deus. Então você podia justificar a existência de Deus através do pensamento filosófico. Que era uma característica do período da filosofia medieval. Então eles ficavam ali presos nos mosteiros e outros lugares de reclusão, na sua clausura voluntária, pensando, imaginando, fazendo inúmeros questionamentos, mas apenas dentro do chamado campo teórico. E aí Francis Bacon ele desceu um sarrafo, caiu matando em cima dos escolásticos, porque eles apenas ficavam cuidando da teoria, mas eles não trabalhavam com o elemento prático da coisa, da ciência. Eles deixavam de lado o que nós chamamos de coisas concretas, aquilo que só é possível no chamado mundo empírico, ou seja, através do processo de experimentação. Esse mundo empírico também nós podemos denominar de mundo sensível, aquilo que pode ser captado pelos nossos 5 sentidos. Bora lembrar? Visão, tato, audição, paladar e olfato, que são justamente os elementos que permitem que nós tenhamos contato com o mundo que está ao nosso redor. E aí vem a frase desse nosso primeiro racha-cuca de hoje. Volta.
esse primeiro racha-cuca de hoje. Teorias abstratas não se reportam à natureza. Preste bem atenção. Teorias abstratas não se reportam à natureza. Essa era a síntese da crítica feita por Francis Bacon em relação aos racionalistas, em relação aos filósofos escolásticos, que ficavam mais preocupados com a teoria em detrimento da prática, mais pensando na parte de contemplação do que na praticidade em si. Bacon ele exortou as pessoas que o ouviam a abandonar o que ele chamava de saber antigo. E o que seria esse saber antigo? Seria justamente a ideia dos escolásticos, da preocupação com a teoria em detrimento da prática. O saber antigo, na concepção de Francis Bacon, não contribuiu em nada para a melhoria da vida em sociedade. Porque na concepção de Bacon, todo pensamento humano ele tem que ter um propósito, ele tem que ter uma razão, um objetivo, uma finalidade. E qual seria esse propósito, razão, objetivo, finalidade? Seria justamente a melhoria da vida em sociedade. Está lembrado da primeira pergunta que eu fiz a vocês? Para que você precisa estudar filosofia? Por que eu tenho que estudar filosofia se eu não vou ser filósofo? Por que eu preciso estudar a matemática se eu não vou me tornar um engenheiro, um arquiteto ou alguma pessoa que envolvida diretamente com a área das ciências exatas? Para que eu preciso estudar biologia se eu não vou me tornar um médico ou um bioquímico ou um biomédico? Bem, uma coisa que existe em comum entre matemática, biologia, história, geografia, filosofia, é que todas essas ciências elas têm como objetivo proporcionar a melhoria da vida em sociedade. Se ela ficar apenas na teoria e não ser colocada na chamada praxis, ou seja, se ela não for traduzida para a prática, ela não vai ter serventia nenhuma. É isso que Bacon está nos chamando a atenção. Porque ele dizia que a discussão dos escolásticos era apenas teórica. E ele fazia uma proposta de que a ciência deveria transpor os muros da teoria e deveria ter a sua devida praticidade. Para Bacon, a busca pelo avanço do saber implica em promover melhores condições de vida para a humanidade. O que deve motivar a pessoa a mergulhar, a trilhar o mundo do conhecimento, deve ser justamente a busca de ferramentas, de elementos que proporcionem uma melhoria da vida do ser humano. Então, isso está diretamente relacionado àquela preocupação com relação à questão do bem comum, aquela preocupação com relação à questão da coletividade. A ciência, na concepção de Bacon, ela tem que servir o próximo. O conhecimento científico ele deve se aproximar da população, deve se aproximar das pessoas. Então, no caso, você não pode ficar enclausurado dentro de lugares fechados, dentro apenas das academias. Você precisa ir em direção aonde o fenômeno está acontecendo. Ou seja, você tem que ir em direção à natureza. E essa manipulação da natureza proporcionada pela ciência tem como objetivo encontrar possibilidades, ainda que desconhecidas, mas que devidamente esclarecidas, levarão à melhoria das condições da vida em sociedade. Então, na concepção de Bacon, a ciência ela tem esse propósito, ele tem esse objetivo. Você vai se enveredar no mundo do desconhecido para tentar compreender, para trazer luz, para esclarecer, de sorte que as novas informações que vão ser descobertas e sistematizadas, elas servirão para a promoção do bem comum. E aí, dá-lhe Bacon. Porque Bacon agora ele chega para fazer uma crítica, deixando de lado um pouco os escolásticos, agora pegando no pé dos chamados racionalistas. Ele chega e diz que os racionalistas, assim como os escolásticos, se comportam como uma aranha. Já viu como é que a aranha ela tece a teia?
ela vai dando voltas praticamente em torno de si mesma, na construção dessa teia. Ela vai fazendo esse círculo, mas ela não sai praticamente do seu ambiente, ela não sai daquele lugar. E aí é a mesma coisa que acontecia na produção do conhecimento pelos racionalistas e pelos escolásticos. Eles davam volta em torno das coisas e esqueciam daquilo que era o mais importante, do mundo que estava ao seu redor. Estavam mais preocupados consigo mesmos, estavam mais preocupados em tentar atender, satisfazer a necessidade de saber mais, de conhecer mais, e não se atentavam, ou seja, não se preocupavam com o que o outro estava passando e vivenciando. E se aquele conhecimento que ele, racionalista, estava produzindo, iria beneficiar a coletividade ou não. Um racionalista, ele diria o seguinte: se o mundo não se comporta de acordo com a teoria, pior para o mundo. Então, para o racionalista, o mundo ele tinha que se adequar à teoria científica. Se ele não se adequa à teoria estabelecida, conhece, te vire. O problema é do mundo, o problema não é da teoria. Essa é a crítica feita por Bacon aos racionalistas. Para Bacon, os objetivos práticos eles devem prevalecer sobre as especulações teóricas. Ou seja, você tem que se envolver com a natureza, você tem que se envolver com a situação em si. Você não pode apenas ficar conjecturando, imaginando o que poderia ser. Você tem que partir para a análise, uma análise fria, uma análise que deve seguir critérios previamente estabelecidos, que deve ter um plano de curso e um plano de ação. É o que nós chamamos de metodologia. Método. Um plano de ação traçado, dizendo o que deve ser feito, como vai ser feito e quais são os resultados que nós esperamos obter mediante a pesquisa feita e analisada. Essa pesquisa, esse desenvolver, esse fazer científico, deve levar em consideração, deve resultar numa interpretação apropriada desta natureza. E aí era uma crítica, por exemplo, que Bacon fazia aos alquimistas. Porque os alquimistas, eles diziam, eles trabalhavam com a questão da análise, eles observavam as coisas ao seu redor, observavam a natureza, e você diz assim, mas Bacon também não observava a natureza? Sim, observava. Mas preste bem atenção, os alquimistas observavam o mundo ao redor sem um método, sem um plano de ação. E quando você apenas observa, sem ter um objetivo, uma fundamentação, um objetivo geral, um objetivo específico, sem definir que critérios vão ser utilizados de análise e sem tentar estipular hipóteses que vão ser aqueles resultados que você imagina que você vai encontrar no seu processo de investigação, vai ser muita informação para nada. Lembre-se, o objetivo, toda a ciência tem que ter uma aplicabilidade, tem que ter um objetivo. Por que eu quero investigar isso? O que vai mudar na minha vida ou na vida do outro quando eu faço aquele tipo de investigação? Pense nisso. Sabendo disso tudo direitinho, agora vai ser a vez de vocês darem uma de Francis Bacon. Tá certo? Então nós temos duas coisinhas que eu estou propondo a vocês neste momento. Você vai ler o livro de filosofia nas páginas 21 a 25, que fala justamente de uma forma muito mais detalhada tudo aquilo que eu coloquei na aula de hoje a respeito dessa fase introdutória do método e verdade segundo o filósofo Francis Bacon. E para poder ajudar bastante, ajudar vocês um pouquinho a respeito do pensamento de Bacon, tem um vídeo muito massa que eu encontrei no YouTube que dá para você se divertir e aprender ao mesmo tempo, que é uma paródia sobre empirismo, no link no YouTube que também
já está disponível na plataforma de vocês no plural, na parte de material. Junto com essa aula, aí tem a parte do material com o link do YouTube, que aí você clica, acessa, e aí você vai poder se divertir e aprender um pouco a respeito desse debate entre Francis Bacon, René Descartes, entre outros filósofos. É muito massa mesmo. Então, só recapitulando para a gente poder terminar a aula de hoje. Francis Bacon, ele criticou bastante os escolásticos, porque estavam mais preocupados com a teoria e não com a prática. O objetivo da ciência é a busca da melhoria da vida em sociedade. Todo conhecimento tem esse propósito, tem esse objetivo, melhorar a vida do ser humano. E eu termino a aula perguntando a você, o conhecimento que você está adquirindo vai ajudar a que nós tenhamos um mundo melhor? Grande abraço, até o próximo encontro.